Bom dia, gente querida, boa tarde, gente querida, boa noite, gente querida. Eu sou Mauro Lopes, mais uma edição do programa Paz e Bem, a edição de número 2328. Pois é. Primeiro, um pedido de desculpa. Sexta-feira passada não teve programa Paz e Bem, não consegui gravar na madrugada. Quando essas coisas acontecem, é desesperador. Teve um problema técnico aqui na madrugada no StreamYard e não consegui de maneira alguma gravar. Então, peço desculpa, mas estamos de volta aqui, estamos juntos para mais esse encontro, programa que está indo ao ar na manhãzinha, às 6 horas da manhã, deste 4 de abril de 2025. Antes de começar nosso tema, queria te pedir, se você puder, inscreva-se no canal, o canal vai crescendo, de pouquinho em pouquinho o canal vai crescendo, e sobretudo apoie-nos. Precisamos de apoio para sustentar o canal. O canal hoje tem programação de manhã, de tarde, de noite. Incrível, né, que isso tenha acontecido. E todos os dias, de segunda a segunda. E a gente tem 3 estagiários que nos ajudam a manter o canal, a sustentar essa programação diária. Então, se você puder colaborar, para a gente é bastante importante. O canal é totalmente voluntário, né? Exceto os estagiários, ninguém mais recebe remuneração aqui, portanto, opera na doação e ia falar voluntarismo, mas é voluntarismo também. Então, para você colaborar, aqui na descrição do vídeo tem o link do programa que é feito lá no Catarse, tá bom? Valeu, obrigado, gente. Olha, seguinte, eu assisti a série Adolescência. Ao longo da semana, lá no Farol Brasil, fiz 2 entrevistas sobre a série com 2 psicólogas. Tenho conversado bastante sobre ela. Li vários artigos, li inclusive algumas gravações no YouTube, né, de avaliação da série, 2 debates. Então, assim, mergulhei bastante nesse universo dessa série que me mobilizou demais. E, de fato, está causando, né? Não só aqui no Brasil, em outros países do mundo, né? A série está motivando. Lá na Inglaterra, que é onde se passa a série, o primeiro-ministro disse que vai colocar a série para passar nas escolas, né? Para você ter uma ideia da relevância, da importância e dos debates que a série abriu. A série conta a história deste menino, Jamie, não apenas dele e do seu entorno relacional. Logo no comecinho, então aqui não vai spoiler nenhum, você já deve ser ouvido. Se ouviu falar da série, você já sabe disso. Ele mata a facadas uma colega da escola em que ele estudava. Um menino de apenas 13 anos, ela também de 13 anos. Então, a partir deste ato do Jamie, a série vai se desenrolar em algumas dimensões ao redor dele, sobretudo, mas não apenas ao redor dele. Vai girar ao redor do pai dele, acho que são os personagens centrais da série, e dos ambientes. Então, quais são esses ambientes que a série retrata? Ela vai retratar aqui um episódio especialmente intenso, que é uma sessão dele com a psicóloga, tá? Aqui também nessa sessão, aqui a escola. Então, quais são os ambientes nos quais em torno dos quais a série gira? A escola, a família, a delegacia e depois estes ambientes prisionais de detenção. É isso, então, escola, família, esses ambientes vinculados ao Estado e aí a dimensão pessoal dele. É muito impactante a série, por quê? Porque a série nos coloca de maneira radical no mundo tal como ele é hoje. No mundo tal como ele é hoje, e é desesperador, porque é um mundo em desmoronamento. Nós já falávamos do fenômeno do mundo em desmoronamento lá no final do século passado, no início desse século, mas me parece que aqui está elevado à enésima potência e com uma crueza que talvez a gente raramente tenha visto no cinema. E a arte é fundamental para nos conduzir aos processos de reflexão, né? Tudo desmoronando.
família desmoronando, a escola desmoronando, o Estado desmoronando, e um fio de amarração desse desmoronamento, como se fosse um propulsor, um adicionador de velocidade nesse desmoronamento, a internet, sobretudo as redes sociais. Então, é muito atual o filme, muito chocante e muito desesperante. Porque me parece que o que a gente tem agora, ao contrário do que foi lá na virada do século, no início desse século, uma potencialização do elemento gerador desse desmoronamento, o neoliberalismo. Esse capitalismo, esse turbocapitalismo com o qual a gente se defronta hoje em dia e que é o império das plataformas, é o império do capital financeiro e é o império da liquidação de todas as instituições, de todas as estabilidades, de todos os projetos de futuro. Neste capitalismo neoliberal, em sua instância máxima até hoje, pode ser ainda pior, não sei, só tem um projeto de futuro, que é o projeto de futuro das classes dominantes, especialmente do setor financeiro e dos donos das plataformas. E aqui no Brasil, que está voltando a ser um grande fazendão, né, dos donos do agronegócio, dos donos das mineradoras. Só estes têm futuro. O resto da sociedade, ao resto da sociedade está vedado o futuro. E quanto mais você desce na escala social, então quanto mais pobre você é, quanto menos cercado de proteções, mais desesperançado de futuro você está. É muito impactante, efetivamente. E essa deterioração relacional, né? Em nenhum ambiente na série há relação. Nem na família, nem na escola, nem nos aparelhos de Estado. As relações, é interessante que as relações mais polidas da série acontecem no âmbito da delegacia, mas elas são meramente relações polidas, não relações de conteúdo. Então você tem um regramento institucional que conduz a delegacia a ser um ambiente razoavelmente polido, ainda mais porque está tratando de um adolescente que cometeu um assassinato. Então é ao redor do adolescente que as relações se desenvolvem no interior da delegacia. Mas é polida. Só isso. Nada mais do que isso. A série também traz a ideia de que o desmoronamento não é um desmoronamento, essa sensação de desmoronamento que acomete apenas a adolescência, os adolescentes da série. Os professores da escola estão profundamente atingidos por esse processo de desmoronamento, porque é isso, né? Uma escola pública na Inglaterra, e lá como cá, só que aqui muito mais radicalizado, a escola pública está completamente deteriorada. Os professores submetidos a cargas de trabalho brutais, o desaparelhamento, né, é muito forte. Aqui nas salas de aula todas têm grandes telas de TV. Então, a aula conduzida pelo professor é substituída pela aula conduzida pela tela de vídeo. E as telas de vídeo aparecem muito fortemente, claro, né? Tanto na internet quanto na sala de aula, as telas dos vídeos de vigilância na delegacia, na instituição onde está inicialmente detido o menino. Então, esse ambiente, né, das telas, né? A gente está acostumado a isso o tempo inteiro. Os pais, né, o esmagamento, especialmente o pai, né, que aparece como um personagem mais central do filme,
da série. A mãe e a irmã do Jaime têm menor relevância, apesar de no último episódio elas aparecerem mais. Mas o pai também profundamente impactado por esse mundo em desmoronamento. É assim, né? E está a realidade aqui no Brasil, assim que está lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, que está numa crise brutal agora. Boa parte da África, ao que eu conheço, não sei se toda a África, aqui na América Latina, total. Quem escapa deste mundo em desmoronamento, neste momento, pelas informações que a gente tem, é sobretudo a China, que não está mergulhada nesta dominância do neoliberalismo, em que você tem um outro regime, um regime misto, socialista e capitalista. Não vamos discutir o regime chinês agora, mas evidentemente é um modelo econômico-social divergente, opositor, na contramão do neoliberalismo. A grande questão é o que fazer, né? Porque uma das questões da série é essa, né? A sensação geral de impotência. Impotência. Ninguém tem força suficiente, ninguém consegue se levantar do seu sofrimento, amassados e amassadas pelas imposições do capitalismo, nesse estágio neoliberal supremo. Talvez ainda possa ser mais supremo ainda mais adiante, não sabemos. Ninguém tem forças individualmente, né? A série vai tratando das pessoas individualmente para se levantar, né? Se erguer e confrontar essa máquina de morte e encontrar alternativas. Então tenho pensado bastante sobre isso, né? Que vamos ser realistas, né? Esta mesma dinâmica se apropriou de tudo. Se apropriou das igrejas também. Então, as igrejas, as religiões que já foram molas, né, de contenção desses processos, se é que foram, de fato, em boa medida, ao longo da história, as igrejas foram molas propulsoras, né, do processo de exploração e violência, mas não são. Elas estão completamente imersas nesse ambiente. A gente vê o ambiente no interior das igrejas, tanto faz, né? Católica, evangélica, pentecostal, neopentecostal, tradicional, ele é um ambiente que, por às vezes, um pouco mais sutilmente, às vezes não, nem isso, né? Esse ambiente está, esse mood, como dizem os gringos, né? Esse clima está instalado também. Está instalado também. Aí eu fico pensando, sabe? Que a saída é incrível, né? A saída é algo que nos pareceu enterrado ao longo desse século, depois da grande esperança. Agora que eu vi que está escrito Manhã Brasil, mas estou gravando aqui na madrugada Brasil, que foi a perda do horizonte do socialismo, né? O socialismo se colocou para a minha geração e para outras muitas gerações como este horizonte de esperança a confrontar o capitalismo. Isso já antes da era neoliberal. Então parece que agora a única alternativa é levantarmos-nos comunitariamente, coletivamente, para dizer não, este sistema não nos serve. Este sistema não queremos. Mas evidente que somos fracos, né? Fracas para fazer isso individualmente. Então, precisamos encontrar alternativas comunitárias, coletivas, associativas. Não queremos, não nos serve. Nós queremos outro sistema. E esse sistema é o sistema no qual o que está no centro não é a propriedade, são as pessoas. Em que quem está no centro não são os banqueiros,
os agrodestruidores do planeta, as mineradoras também destruidoras do planeta, as plataformas destruidoras de mente e coração, mas quem está no centro, portanto, nesse sistema, quem está no centro? A alta burguesia, né? Um outro sistema no qual quem esteja no centro seja os trabalhadores, seja os pobres, seja os indígenas, os quilombolas, o povo das periferias, o que significa colocar o mundo, tal como ele existe hoje, de cabeça para baixo. Ah, não, você é comunista. Sei lá, eu sou comunista. Mas este projeto de mundo, se você é da civilização ocidental cristã, e boa parte do Ocidente está imerso nessa civilização, o projeto de mundo original daquilo que veio a se chamar depois de cristianismo, oferece esta porta de saída para o mundo da opressão. Quando a gente vai nos Atos dos Apóstolos, 2 vezes nos Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos é uma descrição, não é histórica, mas é uma tentativa de descrição da vida das primeiras comunidades cristãs. O que a gente tem ali é um projeto socialista. É claro que é um projeto socialista na antiguidade. Você não tinha desenvolvimento das forças produtivas, não se coloca no texto bíblico a questão das forças de produção, não se coloca atingiria seu ponto culminante na elaboração de Marx e Engels. Então, mas a gente tem um socialismo da origem, da mesma maneira como o Atos dos Apóstolos são uma descrição das comunidades de origem que fizeram explodir, né, fizeram se espalhar, né, pelo mundo da época o cristianismo. Esta era a característica, né? Em 2 momentos em Atos dos Apóstolos tem uma descrição de um socialismo primitivo, que era o quê? Não havia necessitados naquelas comunidades, diz o texto bíblico. Tudo que as pessoas possuíam, portanto, seus bens, suas propriedades, eram depositados aos pés dos apóstolos, que distribuíam igualmente para todos. E aí não havia mais necessitados. Está lá o projeto. Então, há um projeto de socialismo no interior do cristianismo. É o projeto mais explícito de sociedade, é o projeto mais explícito de oferta às sociedades que o cristianismo faz. Não tem nenhum outro explicitado tão em tintas tão fortes quanto esse projeto do socialismo. Então, me parece que a única alternativa que há para este modelo que nos esmaga, que está de um mundo em desmoronamento, é a reconstrução do mundo em novas bases, na base socialista e, no nosso caso, no meu caso, se você é cristão, na base do socialismo cristão. Ou, no encontro de diversas vertentes socialistas, uma delas, o socialismo cristão. Mas isso não é exclusivo do cristianismo. Se a gente vai olhar as religiões de origem afro, elas estão assentadas também no modelo de sociedade de socialismo primitivo. Então, se a gente vai olhar os povos indígenas, é a mesma coisa. Os quilombos e os quilombolas, a mesma coisa. Então, há uma força adormecida, contida, esmagada, mas há uma força no interior da sociedade capaz de confrontar esse modelo de desmoronamento, este modelo no qual apenas um grupo de 0,1% da sociedade, o grupo dos banqueiros, o grupo dos donos das plataformas, o grupo dos donos das terras e do agronegócio, o grupo dos donos das mineradoras, tem chance de sobrevivência. É claro que não são apenas eles. Você vai ter fatias da burguesia, sei lá, dono de construtora, né,
dono de rede de restaurantes, dono de rede de farmácia, que também se aproveitam, mas eles não são exatamente o coração, o centro desse modelo neoliberal de destruição planetária e destruição da humanidade. Assista a série Adolescência. Eu acho que vai... Espero que te coloque para pensar, como me colocou e tem me colocado para pensar muito mesmo, bastante. Tá bom? É isso aí. Paz e bem para todo mundo. Boa caminhada. Mês de abril de 2025 à frente, o mês de abril é importante, né? Abril é o abril vermelho dos trabalhadores sem terra. Abril em Brasília é o mês, inclusive na próxima, no dia 7, a partir de 7 de abril, é o mês, ou a semana, né? A semana a partir de 7 de abril, do ATL, Acampamento Terra Livre, que congrega povos indígenas de todo o país em Brasília. Abril é um mês para muita reflexão e luta por um outro modelo. Paz e bem, gente. Paz e bem.